Som, teste. Oi. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos dar início a mais uma escola dominical nessa manhã. Gostaríamos de dar as boas-vindas a vocês que estão aqui comparecendo no templo e também aos nossos irmãos que estão em casa nos acompanhando nesse momento pelo Facebook. Esperamos que todos possam ter uma manhã abençoada na presença do nosso Deus, sendo edificados através da exposição da sua palavra e tendo o privilégio de poder enxergar esse novo ano que se inicia como uma dádiva que nós recebemos da parte do Senhor. Talvez nunca nós tenhamos imaginado um ano desprovido de tantas festividades, mas ao mesmo tempo o nosso coração cheio de alegria pelo simples fato de estarmos vivos, preservados pela boa mão do nosso Deus. Vamos buscar a sua presença nessa manhã em oração. Convido você a isto, para que Deus possa, com a sua graça, nos edificar nessa manhã. Senhor, nós estamos aqui, Pai, reunidos em Tua casa, louvando, agradecendo, jubilosos, ó Deus, por perceber que foi o Senhor mesmo que nos propiciou o privilégio de estarmos aqui reunidos na oportunidade, ó Deus, celebrando o início de mais um ano, sabendo que todo esse processo de tempos, épocas, situações da vida e da história foram estabelecidas, ó Deus, através do Teu soberano controle. Nós somos agradecidos porque o Senhor nos visita com misericórdia nessa manhã, porque a Tua graça pode ser conhecida e experimentada por nós. Nós somos um povo feliz por saber que é o Senhor mesmo que congrega o Teu povo, que é o Senhor que chama os Teus escolhidos, que é o Senhor que sustenta e mantém a Tua igreja. Nós somos de fato, ó Deus, privilegiados, porque aqui quando chegamos o Senhor já estava, e o Senhor pode, com a Tua ação graciosa e poderosa, ministrar vida, transformação e segurança para o Teu povo. Nós agradecemos por todas estas coisas e pedimos a Deus nessa manhã que o Senhor continue nos abençoando em nome e para a glória de Jesus. Meus queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias para uma leitura no texto de 1 Samuel, capítulo 7, do verso 10 ao verso 12. Abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 7, do verso 10 ao verso 12. A palavra do Senhor nesse texto de 1 Samuel vai nos dizer assim: enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram a pelejar contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Esse é um texto extremamente significativo, porque ele traz para nós uma perspectiva expressa de um momento na história onde Deus, abençoando o seu povo, promove uma vitória sobre os filisteus. Uma batalha que se arrastava já por um longo período. Mas quando nós olhamos essa perspectiva do texto, nós não podemos deixar de perceber o que vai acontecer logo em seguida. É a partir daqui que o povo vai clamar por uma monarquia, por um rei,
de acordo com o seu coração. Algo que entristece profundamente o coração de Deus. O mesmo povo que experimenta um livramento feito por uma ação poderosa e soberana de Deus, é o povo que vai clamar por um rei de acordo com os moldes das outras nações, das nações pagãs. E é nesse contexto que nós descobrimos que a palavra expressa aqui pelo profeta Samuel é uma palavra que, de certa maneira, tem uma aplicação tanto espacial como temporal. Espacial no sentido de que até naquele lugar específico, naquela condição específica, o Senhor esteve com o seu povo. Até aqui nos ajudou o Senhor espacialmente. Mas também uma aplicação temporal, porque depois daqui o povo vai se desviar, o povo vai perder o foco e, consequentemente, o que nós vamos encontrar na primeira monarquia não é algo muito agradável no reinado de Saul. Então, nós precisamos aprender com esses eventos históricos, é a matéria da nossa escola dominical nessa manhã. Aprender com os livros históricos a como nos portarmos no presente de uma maneira inteligente, sábia, de modo a agradar o nosso Deus e, consequentemente, sermos abençoados por Ele. Amém? Vamos ficar em pé nesse instante para que nós cantemos e louvemos ao Senhor com o hino Castelo Forte. Peço a ajuda dos irmãos aí que tem o dom vocal e a afinação não é uma das minhas virtudes, tá bom? Vamos adorar o Senhor com o hino Castelo Forte. Castelo forte
morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Amém, irmãos? Podeis sentar nesse instante. Nós convidamos você para a lição de número 10, que tem como título Os Livros Históricos. Já de início, fazendo aí uma correção, não é o texto básico 1 Samuel 7, de 10 a 12, que lemos na liturgia, mas sim 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 13. Queria pedir ao nosso secretário, o diácono Edgard, que dê uma olhada se tem alguém sem a revista, para que possa suprir a necessidade de algum irmão. A palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 10, do verso 1 até o versículo 13, vai nos dizer assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porque está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram em um só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que o possais suportar. Vamos orar mais uma vez, pedindo a graça, a provisão do Senhor sobre a nossa vida. Deus, ser gracioso conosco, ó Pai. Nós precisamos, nesta manhã, da instrução que vem da Tua Palavra, do fortalecimento espiritual que é gerado em nós pelo Teu Espírito mediante a Tua Palavra e pela a capacitação que vem dele, ó Deus, para que nós apliquemos à nossa realidade todos esses ensinamentos e tenhamos com isso a nossa vida transformada e a nossa fé reavivada para vivermos de acordo com aquilo que o Senhor nos chamou e para nutrirmos em nosso coração as expectativas daquilo que o Senhor promete para o Teu povo. Nós oramos assim, em nome e para a glória de Jesus, na esperança de sermos instruídos pela Tua Palavra e pelo Teu Espírito, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.
Meus queridos, o tema da nossa aula é, de fato, extremamente importante, porque quando nós olhamos os livros históricos na Bíblia, nós precisamos nos lembrar que eles são mais do que histórias. Nós precisamos nos lembrar de que os livros históricos, conforme a lição nos ensina, situa os nossos olhos no horizonte da história, a fim de entesourarmos grande expectativa em nossos corações pela chegada do grande rei davídico, ou seja, daquele que seria da linhagem de Davi, descendência de Davi. Portanto, os livros históricos são sobre Jesus Cristo. Não é novidade para nós já foi ensinado e pregado por diversas vezes no púlpito dessa igreja, de que toda a Bíblia fala sobre Jesus, de que todo texto sagrado nós vamos encontrar alguma aplicação cristológica. E no caso específico dos livros históricos, nós vamos ter um panorama, um enredo da história da salvação, da maneira como Deus estava preparando todas as coisas soberanamente para a chegada do seu Filho Jesus. E dessa lição que nós vamos estudar aqui, o que é que nós precisamos saber? Nós precisamos saber que Deus governa e dirige todos os atos dos homens para o seu glorioso propósito. E isso precisa ser para o povo de Deus algo extremamente revigorante. Não é a minha vontade nem a sua vontade que vai imperar no final das contas. Será a boa, perfeita e santa vontade de Deus. Nós precisamos também aprender a louvar a Deus por esse cuidado maravilhoso sobre a história do mundo, sabendo que cada evento, que cada situação, que cada circunstância foi pensada e planejada por Deus para atingir um propósito bom, um propósito justo, um propósito que de fato produza a vida, a esperança e a certeza de um porvir melhor na presença de Deus, é claro. Embora os contextos que nós encontramos na história possam parecer negros, possam parecer dificultosos, trevas, mesmo as trevas, os contextos difíceis e o sofrimento são transformados por Deus em oportunidades de crescimento, de bênção, para que nós sejamos de fato um povo forte, edificado e fortalecido pela sua provisão. Então, ao final dessa lição, o que é que nós precisamos estar mais ou menos conscientes? Embora o estudo comece aqui e não termine. Nós precisamos conhecer o conteúdo dos livros históricos, os principais temas e as conexões que nós vamos encontrar entre os livros históricos e a pessoa de Cristo. Então, o objetivo da nossa aula é fazer isto e trabalhar desta maneira, de modo que Deus possa ser honrado também através desse estudo nessa manhã. Eu gostaria de convidar você então a abrir a sua revista, lá na página 47, para que nós desenvolvamos a nossa lição de uma maneira didática. Antes de nós entrarmos na lição, aí na página 47, é importante que nós nos lembremos aqui do contexto da passagem de 1 Coríntios. Vocês vão se lembrar, como bons alunos que são da escola dominical, que a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ela vai ser aquela epístola severa. Paulo está tratando a respeito de problemas graves que estavam acontecendo naquela igreja. Paulo deixa claro que foi cientificado da divisão que havia entre os irmãos, quando eles diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo e etc. Paulo tem consciência que haviam problemas graves do ponto de vista teológico. Por isso, Paulo vai desenvolver em diversos pontos da carta informações importantes e relevantes sobre isso. Paulo vai tratar também contendas, demandas judiciais que estavam acontecendo entre os irmãos. Mas Paulo também vai tratar a respeito da arrogância ou da jactância da igreja em tolerar, inclusive um caso de incesto dentro do contexto da igreja, onde um rapaz estava se deitando com a sua madrasta, e Paulo vai exortar e tratar essa situação de uma maneira bem enfática,
Paulo não poupa a igreja no sentido de expor os seus erros, os seus pecados e de confrontá-la em relação a isso. Agora, quando Paulo está desenvolvendo o seu argumento, nós encontramos aqui nesse texto de 1 Coríntios capítulo 10 algo extremamente interessante. Porque quando ele vai argumentar, ele vai usar a história do povo de Israel, como exemplo, como modelo e como parâmetro, como base para a construção do seu argumento. Quando Paulo vai trazer estas informações históricas, ele vai aplicar essas informações históricas de maneira teológica. Ele vai fazer um enredo, deixando claro os momentos específicos da história do povo de Israel, dos erros que o povo comete, do que nós não deveríamos fazer, porque tais coisas não foram adequadas naquela época e também não serão agora. E Paulo vai fechar o seu argumento aqui nesse texto, dizendo que aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Mas por outro lado, ele nos consola dizendo: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Paulo está dizendo: olha, não sobreveio tentação nem no passado, nem no presente, que não fosse humana. E Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além da vossa força. Paulo está dizendo: olha, meus irmãos, nenhuma tentação que sobreveio sobre nós, ela é uma tentação que não possa ser resistida. Toda tentação pode sim e deve ser resistida, apesar de nós termos as nossas deficiências e as nossas falhas. Pelo contrário, diz o texto, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Paulo está dizendo: olha, a respeito dos pecados que estão sendo cometidos na igreja, saibam que é de inteira responsabilidade nossa. Porque se nós pecamos, se nós cedemos às tentações, é porque nós cedemos a algo que nós poderíamos resistir, porque Deus já deu a provisão que nós precisamos para resistir às tentações, que todas são humanas. Não existe nada além disso, e que, portanto, nós podemos, à luz da história, nos preparar, nos precaver, para que nós não caiamos nos mesmos erros, para que nós não deixemos de olhar sobre a perspectiva correta a respeito de cada evento que nós possamos vir a passar. Então, essa é a grande sacada que eu vejo aqui do apóstolo Paulo, quando ele usa a história para fazer aplicações teológicas sérias, necessárias e úteis a uma igreja que tinha esta característica. Mas, saindo aqui do texto de 1 Coríntios, vamos conhecer um pouquinho da literatura histórica. O que é que nós temos aí especificamente nesses escritos? Primeiro, nós encontramos a narração contínua. Veja lá o segundo parágrafo da página 47. Por exemplo, nós encontramos a narração contínua, relações de causa e efeito e o desenvolvimento completo de caracterização, bem como de ampla discussão dos personagens das narrativas. Ou seja, são todas características que nós vamos encontrar em uma boa literatura histórica. Os personagens são são bem detalhados, caracterizados, as narrativas são bem organizadas, a relação de causa e efeito, nós vamos encontrar uma informação rica, uma informação organizada, uma informação que pode ser comprovada dentro da sua historicidade. De tempos em tempos nós vamos encontrar referências da arqueologia dizendo: e a Bíblia tinha razão. Por quê? Porque fatos históricos que foram narrados nas Escrituras acabam ganhando correspondência aos estudos, às escavações, às informações que são captadas a partir dessa ciência de conhecimento e exploração da realidade antiga. O que mais nós encontramos aí? Nós vamos encontrar na literatura histórica algo abrangente de um período mais ou menos de 800 anos, indo desde a conquista da terra prometida sob a liderança de Josué, sucessor de Moisés, até o domínio do Império Persa,
em que vive Esther. E aí uma particularidade que nós já encontramos no livro de Esther. É um livro que você não encontra uma referência direta a respeito de Deus. Você lê o livro todo e fica, mas cadê a referência a Deus? Não tem. No entanto, claramente, na forma como a história é construída, você consegue observar Deus por trás da história, conduzindo todos os eventos providencialmente para a preservação do seu povo. É um negócio incrível, né? Quando você olha o texto de Esther e você consegue enxergar a mão de Deus conduzindo a cada momento, a cada instante, a cada contexto. Quando as pessoas podiam dizer, mas esse livro não está falando sobre Deus. Como não? Se é Deus que está conduzindo, orquestrando que tudo aconteça a contento dentro deste livro. É algo muito interessante, vale a pena dar uma lida, tanto no livro de Esther, como em toda a literatura histórica. Aproveite aí que está começando o ano, para você colocar em dia sua leitura bíblica. Se proponha no seu coração mesmo, de ler toda a Escritura e de conhecer a riqueza da literatura histórica. O que mais nós podemos notar aqui, a título de introdução ainda? Nós encontramos uma parte importante, os livros históricos, onde nós encontramos a história de Israel, a transição para a monarquia, a destruição do Reino do Norte, o cativeiro, a restauração pós-cativeiro. Tudo isso com extrema relevância e importância, tanto do ponto de vista histórico, como também teológico. Eles vão traçar a história do relacionamento pactual entre Deus e o seu povo, revelando a fidelidade e o amor imutáveis do Senhor, mesmo diante da persistente transgressão da lei e da aliança. Interessante nós considerarmos isso. Ao mesmo tempo que você tem um povo rebelde, um povo desobediente, um povo que está quebrando a aliança com Deus, você tem um Deus paciente, zeloso, que mantém a sua aliança, que persevera com o seu povo, que não permite que o seu povo fique no obscurecimento, que está sempre pronto a chamar o seu povo ao arrependimento e que para isso usa eventos da história, momentos críticos, para castigar o seu povo, para que ele possa perceber da condição que se encontra longe de Deus. Então é muito interessante nós olharmos essa aplicação e essa utilização da literatura histórica. Mas chegando aí na nossa lição, no primeiro tópico, nós vamos ao conteúdo dos livros históricos propriamente dito. O que é que nós encontramos aí? Vamos lá. Primeira coisa, nós precisamos levar em consideração a teoria quanto à composição desses livros, a partir de várias fontes documentais idênticas. Nós encontramos aí na página 48 a designação que realça o Deuteronômio como preâmbulo histórico e teológico. O que é que necessariamente significa isso? Aqueles 5 primeiros livros que nós temos na Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Escapou algum? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, não é isso? 5 livros, os 5 da lei, os livros de Moisés. Esses livros, eles acabam consistindo a base para o que nós vamos encontrar no que diz respeito à história. É a partir daquilo que nós encontramos nesses 5 livros, a história contada nesses livros se fundamentava na narrativa de Moisés, dos atos salvíficos de Deus por seu povo, de Abraão, até a chegada dos israelitas na terra prometida. E aí quando Deus constrói essa base, esse patamar, por isso que é tão importante, né, a Torá, os livros da lei, você compensar e ler a Bíblia a partir dessa perspectiva, você vai encontrar então o enredo descortinando a partir de Josué. Quando os livros históricos começam, e aí nós vamos nos lembrar que os livros históricos vão começar exatamente em Josué, nós não podemos esquecer da base, do contexto,
do fundamento que vai dar condição para que essa história possa se descortinar. Como que eu vou entender Josué, um líder, substituindo Moisés, se eu não conheço a história de Moisés? Como que eu vou conseguir determinar esse cuidado de Deus em salvar o seu povo, em providenciar para o seu povo algo especial? A promessa da terra prometida, inclusive, é feita em Abraão. Quando eu vejo Josué amando de Moisés, tomando posse da terra, cumprindo a promessa de Deus, nós vamos descobrir que há uma realidade anterior. E aí os livros da lei vão ocupar essa posição de uma maneira interessante. Então a história continua de Josué até o rei Joaquim, o último descendente de Davi a se assentar sobre o trono antes do cativeiro babilônico. Ok? Muito bem, ficou claro aí? Nós temos um pano de fundo, nós temos uma base, nós temos a literatura deuteronômica como sendo um preâmbulo da história e da teologia que nós vamos encontrar nos livros históricos. Nós temos o descontinuar dessa história ao longo dos livros históricos, que vai até antes do cativeiro babilônico. Alguma pergunta? Alguma coisa que não ficou claro? Ok, os que estão em casa não vão poder fazer perguntas, né? Porque não estão aqui presentes. Mas vocês que estão aqui, fiquem à vontade de perguntar algum aspecto que não tenha ficado muito claro para vocês. Muito bem, vamos conhecer um pouco mais. O autor da revista, lá na página 48, no segundo parágrafo dessa página, vai dizer assim: não se trata, porém, de uma mera narrativa histórica. Na verdade, a história da nação de Israel funciona como palco para a revelação divina. Em Deuteronômio 28, encontra-se o registro das bênçãos decorrentes da obediência, bem como das maldições em caso de desobediência pactual. Os livros históricos confirmam a verdade de que o pecado traz consigo a punição, enquanto a obediência e o arrependimento redundam em bênção para o povo da aliança. Esse pequeno trecho ele é básico para a compreensão da lição, porque você vai encontrar o conteúdo desses livros que vão ser citados aqui: Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Crônicas, Esdras, Neemias, Ester. Todas estas informações estão relacionadas a essa temática. A obediência resulta na bênção de Deus. A desobediência resulta na maldição de Deus. Isso é básico. E o que é que acontecia com o povo quando ele desobedecia? Que ele se distanciava do povo, se distanciava de Deus. O povo se distanciava de Deus. O que acontecia é que Deus trazia juízo sobre o povo. E quando o povo se arrependia, a partir desse juízo que Deus providenciava para o povo, o que é que acontecia? Deus restaurava o seu povo, trazia o seu povo do cativeiro, dava uma nova oportunidade para o seu povo. E nós que olhamos essa história e nos indignamos por conta da dureza do coração do povo, vamos aprender com essa história de que o nosso coração é tão duro quanto. Porque quantas oportunidades nós recebemos da parte de Deus e nós não aproveitamos. E Deus tem que permitir situações adversas para que a gente se lembre dEle, para que a gente se volte para os caminhos dEle, para que a gente possa fazer a coisa certa novamente, que é a obediência. A obediência à sua palavra, a obediência aos seus mandamentos, a obediência aos seus preceitos. Deus pode ser notado na sua ação, orquestrando esses eventos da história para fazer cumprir o seu propósito na história do seu povo. Mas vamos ver agora particularidades dos livros. Josué, vamos lá. O que é que nós encontramos aí? Josué foi escrito para mostrar o valor insuperável da obediência. Olha o tema aí, novamente.
A desobediência sempre aparece como causa das dificuldades de Israel. Olha um texto chave que nós encontramos em Josué. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Veja que, diante da prevaricação do povo, a ira de Deus se acende. Para que Josué e todo o povo seja bem-sucedido, eles não podem se apartar das palavras do livro da lei. Lembra desse texto? Ser forte e corajoso, Josué 1, 8 e 9. Mas tenha o cuidado de fazer sobre aquilo que fazer tudo aquilo que está escrito no livro da lei. A preocupação de que Josué permanecesse alinhado com aquilo que a lei de Deus ordena a ele fazer. Vamos ao livro de Juízes agora. Apresenta o estado deplorável que a nação chegou quando passou a transgredir e considerar a desobediência algo normal. Olha que questão interessante e atual para nós, né? O povo começou a achar a desobediência algo normal. A expressão, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, funciona como um refrão no livro. Olha só a quantidade de vezes que nós vamos encontrar de ocorrência. Juízes 2:11, 3:7 e 12 e Juízes 6:11. Qual a conclusão que nós chegamos aqui de Juízes? Também nós podemos ter um vislumbre do estado espiritual do povo, lá em Juízes 21, 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Essa é uma palavra bastante interessante para descrever um contexto de anarquia que o povo acabou experimentando. O povo não reconhecia a autoridade, o povo não se submetia à autoridade de Deus e cada um fazia aquilo de acordo com o seu próprio coração, aquilo que achava mais reto. Veja se não é contextual. O que é que as pessoas mais dizem hoje, gente? Eu acho que é assim. Não se pergunta o que é que a Escritura diz. E até sobre a Escritura. Eu acho que o que a Escritura está dizendo é isto, expressamente aquilo que lhe agrada o coração. E não aquilo que agrada o coração de Deus. E nesse sentido, Juízes acaba sendo um escrito extremamente relevante para a nossa vida. Chegamos agora ao livro de Ruth. E aí nós vamos encontrar algo funcionando como uma dobradiça, diz o autor, ligando o livro de Juízes aos livros de Samuel. Este livro ilustra o cuidado providente de Deus para com aqueles que viveram em tempos de apostasia. Deus é apresentado como aquele que dirige todos os acontecimentos para dar a Israel seu maior e mais importante rei, Davi. Se Juízes termina com a afirmação da necessidade de um rei que pusesse fim à anarquia, Ruth termina com a provisão desse rei. Olha que coisa interessante, né? A ação como Deus vai providenciar a sua linhagem real. E aí chegamos a Samuel 1 e 2. O que é que nós encontramos em Samuel? Quando eu quero saber sobre a monarquia de Israel, o início da monarquia. E aí nós temos dois reis principais a serem considerados: Saul e Davi. Um rei segundo o coração do povo e um rei segundo o coração de Deus. Aí alguns vão dizer assim, mas Davi pecou. Sim, o fato de Davi ter pecado e os pecados de Davi serem pecados graves não significa que nós não encontramos em Davi indícios, elementos que denotam o fato dele ser um rei segundo o coração de Deus. Diferente de Saul, Davi era um rei que se inclinava para Deus, que governava segundo os conselhos de Deus, mesmo tendo cometido erros, pecados graves. O segundo livro, especificamente, contrasta-se com os acontecimentos da vida e do reinado de Davi.
Ele faz esse contraste propositalmente. Os livros dos reis narram em detalhes a história da monarquia, indo de Salomão até a queda de Jerusalém. E é muito interessante aqui uma peculiaridade, me permita essa observação. Se você olhar as crônicas reais das monarquias que nós vamos encontrar ao longo da história humana, você não vai encontrar uma monarquia falando mal do rei, uma crônica, uma narrativa falando mal do seu rei. As crônicas são sempre positivas. No entanto, a crônica bíblica, a informação sobre a monarquia na Bíblia, relata tanto os desacertos da vida do rei, como também a maneira como o seu trono, como o seu reinado se desenrolou ao longo da história. Por conta da fidedignidade com que o texto sagrado trata a história. O que é que nós encontramos na história, nos livros históricos? A verdade sendo registrada dos fatos como eles aconteceram, sem poupar dos escândalos, sem deixar de falar naquilo que esses homens e mulheres erraram, sem deixar de evidenciar o controle soberano de Deus sobre todos esses eventos, bons e ruins, da nossa inteira responsabilidade no que diz respeito aos pecados e da inteira responsabilidade de Deus no que diz respeito à redenção e à salvação do seu povo. É bom que isso fique bem frisado. Demais livros agora: Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. E aí nós vamos ter livros datados do período pós-exílio. Crônicas 1 e 2 constituem uma espécie de comentário das Escrituras, recontando a história, mas também ressaltando aos retornados da Babilônia a fidelidade pactual de Deus por meio da linhagem de Davi. Esdras e Neemias, nós vamos ter os acontecimentos da restauração no 5º século, enquanto o pequeno livro de Esdras demonstra o cuidado soberano de Deus, protegendo da destruição o seu povo amado. Mas há um destaque que eu gostaria de fazer aqui nesse parágrafo, que diz assim: não há qualquer menção explícita a Deus em Ester. Já mencionei isso aqui. Todavia, o livro nos mostra como mesmo quando Deus está aparentemente em silêncio, Ele está providencialmente operando para o bem do seu povo pactual. Por que eu gostaria de fazer esse destaque? Meus queridos, nós estamos vivendo um período semelhante. Toda essa situação que tem restringido a nossa liberdade, as nossas ações, e nós temos às vezes a pequena sensação de que Deus está em silêncio. Deus não se pronuncia no jornal do final do dia, explicando por que essas coisas estão acontecendo. Embora, quando nós olhamos a literatura apocalíptica, nós podemos ter uma noção de que todos esses eventos, pestes, fome, catástrofes, essas situações todas já haviam sido preditas. E embora Deus não esteja especificamente nos explicando o que é que está acontecendo neste momento histórico da humanidade, mesmo que Deus esteja em silêncio, no que diz respeito a esses temas, mas nós podemos ver a ação providencial de Deus operando o bem para o seu povo. É um momento que nós paramos para refletir, é um momento que nós analisamos a nossa vida, diante da brevidade dela, que já era um fato que nós, porventura, poderíamos ter esquecido. Deus nos leva à reflexão e dizer para onde nós estamos indo, nos revelar para onde nós estávamos indo e nos apontar o caminho que nós devemos seguir, que certamente é Cristo, em toda a dimensão da vida com Cristo.
Muito bem. Fechado aí essa parte dos conteúdos, vamos agora aos principais temas dos livros históricos. De acordo com o que nós temos na lição, nós vamos ter especificamente 4 temas prevalecentes nesses livros: a fidelidade de Deus, a necessidade de contínua obediência, a soberania de Deus nos acontecimentos do cotidiano e a linhagem messiânica. Interessante como nós vamos observar que o desfecho sempre vai apontar para Cristo. Não é à toa que Apocalipse vai dizer que ele é o alfa e o ômega. Se em Gênesis nós vamos encontrar, à luz daquilo que João nos revela no capítulo 1, a ação de Cristo na criação, em Apocalipse nós vamos encontrar Jesus no desfecho da história. Então ele de fato é o alfa e o ômega. Mas vamos aos temas dos livros históricos aqui, para a gente não perder o foco da lição. A fidelidade de Deus. Nenhuma promessa faltou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Nós vamos encontrar essa expressão lá em Josué. Ou seja, tudo aquilo que Deus havia prometido ao seu povo foi cumprido cabalmente. O que é que nós encontramos em expressões como esta? Nós vamos observar, meus queridos, que Deus, na ação dele, na história, é um Deus que age com fidelidade. Grande é a sua fidelidade. Lembra disso? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Por isso que Jeremias, o profeta chorão, vai dizer: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E o que é que dá esperança a Jeremias? Que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e grande é a sua fidelidade. Deus age de maneira fidedigna em tudo aquilo que Ele realiza na história. Logo no início de Josué, o Senhor assegura: como fui com Moisés, assim serei contigo. Em Juízes, sempre que o povo se arrependia de sua maldade, o Senhor demonstrava a sua misericórdia e o abençoava. O mesmo pode ser dito da história contada pelos livros históricos pós-exílio. Nós encontramos lá em Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. Em sua fidelidade pactual, ele sempre responde com misericórdia ao arrependimento. Então, irmãos, é interessante esse tema, porque diante da fidelidade de Deus, nós que somos homens falhos e pecadores, só nos compete o arrependimento. Enquanto nós continuamos com o nosso coração arrogante, soberbo, prepotente, o que é que Deus faz? Deus quebra o nosso coração. Por quê? Porque Ele resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Aquele que confessa as suas transgressões e as deixa e as abandona, esses encontrarão misericórdia. Então, a medida da ação de Deus no que diz respeito à sua fidelidade gerará em nós, o seu povo, uma boa medida de arrependimento e de humildade. Segundo tema aí, a necessidade de continuar obediente. A importância da obediência para que o povo de Israel continue a gozar das bênçãos pactuais. O povo continuaria a desfrutar do favor do Senhor apenas se permanecesse fiel a Deus. E aqui nós vamos encontrar, agora nessa lição, um ciclo vicioso que o povo acabou sendo colocado por conta da sua obstinação de coração. Veja só: pecado, o castigo de Deus, arrependimento e a libertação que nós encontramos aqui no livro de Juízes. Vai ilustrar bem essa situação. Deus agindo sempre de maneira a castigar o seu povo e libertar o seu povo. O povo agindo sempre pecando e se arrependendo do seu pecado, com a graça de Deus, é claro. E quando a gente fala assim de arrependimento,
As pessoas podem confundir achando que é uma ação inteiramente do ser humano. É claro que nós que devemos nos arrepender. Agora, nós não podemos esquecer, queridos, que o arrependimento chega pela graça de Deus. E a graça de Deus que pode ser travestida através do seu castigo, do seu juízo. Nós não devemos temer nada além do que os nossos pecados. É isso? A Bíblia não diz assim. A Bíblia diz que nós devemos temer, sim, pecar contra Deus. Porque terrível coisa é cair na mão de um Deus irado. Veja que a filosofia do nosso tempo quer apontar até mesmo os nossos erros como sendo algo separado, distinto de Deus. Então as pessoas não falam mais pecado hoje. As pessoas falam, eu errei, eu me equivoquei. Elas não conseguem enxergar que quando elas erram, quando elas se equivocam, elas estão pecando contra a santidade, a perfeição e a fidelidade de Deus. E quando nós erramos, quando nós pecamos, o castigo vem. O juízo vem da parte de Deus. E esse castigo traz, com a graça dele, arrependimento. E quando nós nos arrependemos de fato, Deus diz que Ele não rejeita o coração contrito e compungido. Quando nós nos apresentamos diante dEle com arrependimento sincero, Ele nos liberta em Cristo, ou através de Cristo, das nossas mazelas, da nossa escravidão do pecado. Louvado seja o nome do Senhor por conta disso. Então, todas as vezes que os filhos de Israel se entregavam a fazer o que era mal, o Senhor suscitava uma nação inimiga para castigar a desobediência do seu povo. Olha que questão interessante. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao derredor, e não mais puderam resistir a eles. Olha que questão interessante, meus irmãos. As derrotas de Israel não aconteciam por conta da incapacidade de Deus de proteger o seu povo. Pelo contrário, elas foram punitivas. Olha a perspectiva deste tema dos livros históricos. Deus usa as derrotas do seu povo para punir o seu povo por conta da desobediência. Mais uma vez reforçando a ideia de que a obediência acarreta a bênção de Deus e que a maldição é em decorrência da nossa desobediência e do nosso pecado. Outro tema, a soberania de Deus nos acontecimentos do cotidiano. O que é que nós encontramos? Nas punições afligidas a toda a nação de Israel ou no livramento concedido ao povo. A manifestação de Deus nos acontecimentos aparentemente insignificantes da vida cotidiana. Em Ruth isso fica claramente demonstrado. Todos os acontecimentos no livro encontram sobre o controle soberano do Senhor, mesmo aqueles descritos como causais. Ou seja, Deus cuidando nos mínimos detalhes a respeito da nossa história e da nossa realidade como povo. É interessante nós considerarmos aqui, porque aqui nós temos uma lição também preciosa. Deus não age apenas nos grandes eventos da história. A ação de Deus pode ser percebida nos pequenos eventos também. Na queda de um governo, mas também no sorriso de uma criança. No perfeito louvor que Ele suscita, na forma como Ele cria as envergaduras e as ramificações de uma planta.
mas também como ele abate o coração do orgulhoso e do soberbo. Interessante nós considerarmos isso, porque toda a terra está invadida, tomada pela glória de Deus, nas grandes e nas pequenas coisas. Seguindo o outro tema, a linha messiânica, a conclusão de Ruth, lá no capítulo 4, verso 17 ao 22, o que nós encontramos aí? Nós vamos perceber especialmente a linhagem davídica, de onde virá o Messias. Saul não é o rei escolhido por Deus, ele é o rei segundo o coração do povo. O Senhor escolhe para si, segundo o seu coração, outro rei. Na história do reino dividido, nós encontramos o reino do norte com seus reis maus e perversos. O reino do sul nunca deixou de ter um descendente de Davi em seu trono, sendo o rei Jeoaquim o último antes do cativeiro babilônico, de acordo com 2 Reis, capítulo 24, verso 1. Então esses são os temas que nós encontramos. O terceiro tópico da lição fala agora sobre os livros históricos e Cristo. E aí nós vamos encontrar uma aplicação final e necessária todas as vezes que nós nos adentramos na literatura histórica, enxergar e encontrar Cristo nessa história, perceber a linhagem messiânica, perceber como Deus tem preservado a sua linhagem, como a promessa de Deus em relação à sua linhagem está se cumprindo, e até a ausência de cumprimento desta promessa, para que nós cheguemos ao ápice, ao clímax, no momento onde Davi vai ter o seu descendente colocado no trono de uma maneira definitiva, que é Cristo. É Jesus que é o grande esperado, que é a grande expectativa messiânica. É Jesus que é o rei que está sendo preconizado na literatura histórica, que vai sentar de maneira definitiva no trono de Davi. Então, os temas, os livros que são apresentados aqui nos históricos, a principal preocupação teológica deles é a aliança. Todas as tratativas de Deus com Israel tinham como pano de fundo as promessas feitas aos patriarcas. Veja só que questão interessante. Vocês vão se lembrar lá de Gênesis 12. O que está acontecendo em Gênesis 12? Deus está tirando Abraão do meio da sua parentela e dizendo: Abraão, vai para a terra que eu te mostrarei. O que é que Deus faria através de Abraão? Através de Abraão, todas as famílias, e aí tem alguns textos que dizem assim, todas as nações serão abençoadas. E você vê essa promessa e fala assim: puxa, o que Deus está querendo dizendo isso para Abraão? Ser tu uma bênção. Aí você vai olhar o desenrolar do Evangelho, da pregação do Evangelho, que vai através da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontrar povos de todas as línguas, tribos, povos e nações. E através do Senhor Jesus, todas as famílias da terra serão abençoadas, indistintamente de raça, de condição social. É aqui que nós vamos encontrar o cumprimento definitivo da profecia de Abraão, ou da promessa feita a Abraão, do ser tu uma bênção. E quem deve ser uma bênção hoje? A igreja do Senhor Jesus deve ser uma bênção. Para quê? Para que todas as nações, famílias, línguas, povos possam ser abençoados pela mensagem de Cristo através do Evangelho. Então, agora que Israel está com posse da terra de Canaã, a aliança da graça se renova por intermédio de uma aliança feita com o rei Davi. Está lá em 2 Samuel, capítulo 7. Juízes nos aponta para a necessidade de um rei que ponha fim ao pecado e à rebelião do povo. Seguindo aí, o filho de Davi seria aquele que construiria a casa de Deus,
Esse filho se assentaria sobre o trono de Davi para todo sempre. Essa promessa não se cumpre com Salomão. Na verdade, em nenhum dos descendentes de Davi apresentados nos livros históricos essa promessa se cumpriu. Por quê? Porque o ideal de rei, de acordo com Deuteronômio, olha a base novamente, capítulo 17, verso 14 ao 20, permanece sem realização. Dessa forma, o que é que nós encontramos? Os livros históricos olham para o futuro, para o momento quando o verdadeiro filho de Davi surgiria. Eles terminam com um silêncio. Quando que o descendente de Davi vai sentar no trono? Ora, um Deus que é fidedigno em todas as suas promessas disse que faria isso. Termina a literatura histórica e não aconteceu. Há um silêncio retórico, há uma expectativa deixada nos livros históricos. E dessa forma, os livros históricos que olham para o futuro, para o momento quando o verdadeiro filho de Davi surgiria, eles terminam afirmando a necessidade de um rei perfeito, sem pecado, que ponha fim à rebelião humana. Eles clamam por um rei diante de quem todos se curvem e beijem a sua mão. Os livros históricos olham para Jesus Cristo, o filho de Davi. E aí nós vamos ter Mateus capítulo 1, verso 1, da data que nós acabamos de comemorar dentro do calendário cristão, o nascimento de Jesus, como sendo este rei que nasce entre os homens e que toma a sua posição e que é proeminente e que é sem pecado, sem defeito, que vai salvar o seu povo dos pecados deles, que vai ser o único mediador entre Deus e os homens, reconciliando de maneira definitiva esses homens que estão diante de Deus, ou distantes de Deus, e que precisam estar diante de Deus, curvados, arrependidos e humildes diante do Senhor. Concluindo, meus queridos, nenhuma história é contada despropositadamente. Tudo que nós encontramos que foi colecionado, compilado, organizado pelos autores dos livros históricos tinha uma finalidade específica: apontar para este grande rei. Os livros históricos não são apenas história, são a história da salvação. A maneira como Deus está trabalhando para salvar o seu povo. Os livros históricos promovem a fé, aquecem nossos corações por meio das narrativas acerca do cuidado providencial de Deus na vida do seu povo, bem como pela afirmação da fidelidade pactual do Senhor. Os livros históricos servem ao propósito maior de situar os nossos olhos no horizonte da história, a fim de entesourarmos grande expectativa em nossos corações pela chegada do grande rei davídico. Os livros históricos são sobre Jesus Cristo. Então, todas as vezes que você agora voltar e ler os livros históricos, que você retomar essas páginas da Bíblia, louve a Deus pelo seu cuidado, pelo seu zelo pactual, em mostrar ao longo da história a maneira como Ele salvaria todos os seus eleitos, como providencialmente os eventos, os enredos da história foram organizados e orquestrados para o propósito final, bom e redentivo da parte de Deus para com o seu povo. Que Deus assim nos abençoe, meus queridos. A nossa lição vai ficando por aqui. Convido vocês à próxima lição, que vai ser a lição de número 11, que é a anatomia da alma, de modo
que você que está em casa, que não está frequentando ainda a escola dominical, está convidado a estar conosco aqui nas reuniões pela manhã. Às 19 horas é o culto noturno, mas às 9 horas da madrugada, é a escola dominical. E você pode estar aqui conosco, usufruindo desse momento. Agradecemos também a presença dos irmãos que estão aqui nessa manhã. Deus abençoe a vida de vocês e conceda para vocês um excelente momento em família, nessa retomada do ano, no ano 2021. Vamos colocar na mente que nós já estamos em 2021. Vai ser uma dificuldade, a gente sair de 2020, mas consciente de que o Senhor da história é quem está nos conduzindo a Ele, e Ele haverá, pela sua graça, misericórdia e fidedignidade, nos levar a bom termo, desde que vivamos de maneira humilde, arrependidos dos nossos pecados e em obediência às instruções que nós recebemos da sua lei. Vamos ficar em pé, vamos orar, buscar a presença do nosso Deus e encerrar nossa escola dominical. Senhor, nós queremos agradecer, Pai, pelo privilégio de estarmos juntos essa manhã tão especial, num dia tão lindo, em um começo de ano onde a vida pode ser celebrada, onde nós podemos, ó Deus, com a Tua graça contar, onde nós podemos aprender com esses fatos históricos, que o Senhor sempre esteve no controle soberano da história, e de que nada, absolutamente nada, foge ao Teu propósito, ao Teu desígnio, que é bom, justo e santo. Louvado seja o nome do Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá nesta manhã de enxergar todas estas realidades. Louvado seja o nome do Senhor pelo amor que nos envolve, pela graça que está presente em cada ato do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor também pelo Teu juízo, pelo castigo, pelo momento que o Senhor chama o Teu povo à ordem, que o Senhor leva o Teu povo ao arrependimento, para nos libertar da nossa condição de escravidão e servidão. Louvado seja o nome do Senhor pela Tua presença constante no meio do Teu povo. Nós Te agradecemos, ó Deus, por termos chegado aqui. Nós podemos dizer certamente que até aqui o Senhor nos ajudou, que o Senhor agiu de maneira espacial e temporal a nosso favor. Mas agora, Senhor, nos ajuda a persistir a partir daqui, sem perder o foco, sem deixar de olhar para Jesus, sem deixar, ó Deus, de focar ao grande rei davídico que está sentado no trono eternamente. Que o Senhor faça isso conosco. Nós Te suplicamos, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meus irmãos, e até a noite, às 19 horas.